Vamos conversar sobre o gênero épico ou epopeia. A palavra épico, ela vem do grego épicos, que simboliza poemas, versos, né? E esse gênero ele consiste, de forma literária, em impor os acontecimentos lendários de um povo. Apresenta elementos imaginários e fictícios. Nós temos nesse gênero, na sua construção, né, estrutural ali, nós temos o narrador, aquele que narra a história. Nós temos também o enredo, né, que compreende a sucessão de fatos ocorridos durante a história. Os personagens, nós temos o tempo, no qual geralmente se acontece no passado, e nós temos o espaço. Espaço este em que ocorre os atos, as ações dos personagens. As epopeias, elas apresentam figuras fantasiosas, que são os deuses. Esses deuses, eles interferem diretamente nas ações dos personagens. A epopeia, ela começa com Ilíada e Odisseia, de Homero, onde nós classificamos como epopeias clássicas, né? Lá escritas no século IX a.C. Se consolidam assim esse gênero literário na literatura, com Ilíada e Odisseia de Homero. É muito importante que nós gravemos isso. As epopeias clássicas, elas são de fundamental importância para a nossa concepção histórica de um povo, de suas características da humanidade em si, né? na sua constituição histórica, nas suas características éticas, sociais e políticas. As epopeias, elas são divididas em cantos, né? E esses cantos, eles são organizados para cumprir algumas funções, que são preposição. Então, o poeta ele define o tema e o herói do seu poema. A invocação, onde ali o poeta ele pede para a musa, né, a divindade inspiradora da poesia, que lhe inspire para que ele discorra sobre aquele tema com maestria. Também a dedicatória é algo facultativo para quem o poeta ele oferta a sua obra, né, a fim geralmente com um interesse, né, a fim de um interesse monetário, para que alguém o ajude monetariamente ali, né, uma pessoa rica provavelmente, o ajude na divulgação do seu poema. E também temos a narração. O poeta narra as aventuras do herói. E a conclusão, onde se encerra a narrativa. Então, após relatar esses fatos gloriosos realizados pelo herói, se encerra a narrativa. Como já disse, existe uma classificação nesse gênero literário. É a classificação dos clássicos, que é composto por Ilíada e Odisseia, de Homero. E são clássicos, pois esses apresentam características bem fortes sobre heróis como extraordinários, né? E passando por situações extraordinárias, contando com essas ajudas extraordinárias de maneira muito direta. E também o herói ele procura a identidade, a pátria ali, né? Simbolizando essa pátria. Já tudo que vem depois de Ilíada e Odisseia é considerado secundário ou de imitação. Esses são secundários ou de imitação, pois se baseiam nessas obras clássicas, né, que nós já citamos. Alguns exemplos dessas obras secundárias ou de imitação são o Uruguai, de José Basílio da Gama, Os Lusíadas, Luís de Camões, e Caramuru, de Frei Santa Rita Durão. São alguns exemplos dessas obras secundárias. Agora nós vamos falar sobre o poema Uruguai, de José Basílio da Gama. Esse poema ele é um poema épico de 1769, né? Ele narra o que foi uma luta por posse de terra. Esse poema ele também representa ali, explica um choque cultural entre os personagens envolvidos nessa história. E também tratando um índio, né, com uma temática literária para o seu poema, o autor José Basílio discorre muito bem. Também é possível nós visualizarmos, né, percebermos a divisão que nós citamos há pouco sobre a divisão dos cantos, né, é possível ser visualizado neste poema. Nós visualizamos também suas funções. E adota as maravilhas, né, as obras, os atos maravilhosos, né,
das obras clássicas, onde nós citamos também. E tem uma crítica, como tema principal, uma crítica forte aos jesuítas que reprimem os índios. E esse autor ele tem uma sensibilidade muito boa com o espaço, o descrevendo muito bem. Super indico a leitura desse poema, né? Da minha concepção, quem teve um final feliz foram os portugueses, que após várias tentativas, eles conseguiram tirar os índios das mãos dos jesuítas. Agora eu deixo para vocês uma proposta, né? Após ter lido esse poema, sei que não é um poema com uma linguagem muito fácil, mas vamos fazer um esforço para conseguir ler. Após ter lido, agora eu peço para vocês encenarem, né? Nós vamos fazer uma peça teatral pequena, mas vocês podem pegar um ocorrido ali nesse poema ou um canto, né, da sua preferência. Vamos dividir a sala em 3 grupos e vamos encenar alguns fatos ocorridos. Pode ser a morte lá da personagem, também pode ser uma invasão. Aí vocês que decidem. Preciso dessa encenação aí para a gente viver um pouquinho o que José Basílio da Gama ele quis passar para a gente, onde ele descreveu muito bem esse espaço e se tornou aí um escritor desse gênero épico, que não é um gênero muito fácil de se escrever. Por isso podemos chamar esse gênero de épico. Agradeço a presença de todos. Qualquer coisa, contem comigo.